Matemática 5, Análise combinatória. Esta aula é uma revisão do tópico de análise combinatória que foi tratado antes da pandemia. Então vamos fazer essa pequena revisão falando do cálculo combinatório, das formas de calcular, do princípio fundamental da contagem, da combinação, da permutação circular. Vamos fazer um pequeno resumo nesta aula do que foi trabalhado ao longo desse assunto para podermos dar sequência aos conteúdos. Vamos lá então. Só lembrando que a análise combinatória ela trata do princípio fundamental da contagem, que é o princípio básico para contar. E aí, precisamos, além desse princípio fundamental da contagem, da definição do fatorial de um número, para podermos fazer os cálculos necessários dentro da análise combinatória. O princípio fundamental da contagem, ele nos permite fazer a contagem dos agrupamentos que venham a surgir. De duas maneiras. A gente pode determinar o número de agrupamentos em um todo, né? Trabalhar com todos os elementos do conjunto, ou ainda determinar o número de agrupamentos formado por partes do conjunto. A análise combinatória é a área da matemática que tem como função estudar a quantidade desses agrupamentos que podem ser formados a partir de um conjunto de valores. O foco principal aí dos tipos de agrupamento que podem ser resolvidos pelo princípio fundamental da contagem. Os agrupamentos mais comuns são a permutação, a combinação e o arranjo. Esses três podem ser trabalhados de maneira simples, a permutação simples, a combinação simples e o arranjo simples. Contudo, quando a gente calcula a permutação simples, o arranjo, a combinação, nós estamos fazendo para um tipo específico de aplicações, onde o problema se resolve pela permutação, pela combinação, pelo arranjo. Quando é necessário realizarmos mais de uma operação, nós temos que juntar combinação ou permutação dentro do princípio fundamental da contagem. Vamos ver o que é o princípio fundamental da contagem. Veja bem, quando você tem um conjunto de objetos e você quer tomar uma certa decisão na escolha de alguns desses objetos, então imagina que você precisa tomar duas decisões de escolha. Se essas decisões são independentes uma da outra, então você pode dizer que temos, para tomar a decisão D1, temos N maneiras. E para tomar uma decisão D2, temos M maneiras. Se essas decisões são independentes entre si, o número de combinações possíveis para se tomar as duas decisões podem ser calculados por N vezes M. Isso é o chamado princípio fundamental da contagem. O fatorial de um número, por outro lado, é o que vai nos dar base para a gente poder fazer os cálculos de permutação, combinação e arranjo. O que é o fatorial? Bom, quando se multiplicam números, por exemplo, se você pegar um número e multiplicar este número pelos seus antecessores, de forma que nós tenhamos do número até 1, então pegamos um número qualquer maior que 2 e multiplicamos esse número pelos seus antecessores. Quando a gente faz essa operação, ela é chamada de fatorial de um número. Então é a multiplicação do número pelos seus antecessores. Detalhe, por que a gente escolheu o número maior que 2? Então, se eu pegar o número 1, o antecessor de 1 é 0. Então se eu multiplicar 1 vezes 0 é 0. Então a gente tem que definir algumas situações. O fatorial vai até 1, onde o fatorial de 1 é 1 e o fatorial de 0 também é 1. Porque em algumas situações, quando eu preciso trabalhar com a diferença de dois números, por exemplo, o fatorial da diferença de dois números, pode acontecer, se os números forem iguais, do fatorial ser 0. E aí o que seria o fatorial de 0? Pois o antecessor seria menos 1, mas qualquer número multiplicado por 0 seria 0. Então não tem muito sentido. Portanto, se define o fatorial de 0 como sendo 1 e o fatorial de 1 como sendo 1 também.
permutação simples. Fazer uma permutação é trabalhar, por exemplo, permutação simples, é organizar os elementos em filas. Então, permutações simples são todos os agrupamentos formados pela ordenação de todos os elementos do conjunto. Como eu falei anteriormente, quando nós utilizamos o cálculo combinatório, temos duas situações. A primeira situação é aquela em que eu trabalho com todos os elementos. No caso da permutação simples, eu vou pegar um conjunto de valores e eu vou ordenar todos os elementos desse conjunto. Podemos dizer que permutar é trocar os elementos de lugar dentro de um agrupamento, formando ali uma nova ordem. E justamente a permutação calcula quantos desses agrupamentos, esses números reordenados, eu posso formar. Daí podemos dizer que o P, a permutação de um certo número, é o fatorial deste número. Por exemplo, vamos aqui. Fazer, por exemplo, a permutação de 5 é calcular 5 fatorial. O que seria essa situação? Ora, basicamente, imagina que você tem um conjunto A, ele tem os seguintes elementos: A, E, I, O, U. Permutar é trocar de lugar. Então, eu poderia ter um outro conjunto, já mudando a ordem, numa outra situação, eu poderia ter o mesmo agrupamento: A, E, I, U, O. Não é, apesar de serem os mesmos elementos, é outro agrupamento, pois o U e o O mudaram de lugares. Então, de quantas maneiras eu poderia fazer isso? Para responder essa pergunta, a gente faz a permutação de 5, que é quanto? Que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A gente diz, então, que isso é o fatorial de 5. Logo, essa permutação P de 5 vai ser 20 vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, podemos, num grupamento de 5 objetos, podemos trocar a ordem deles 120 vezes, que nós teremos agrupamentos diferentes de objetos. Na sequência, vamos falar de arranjo. Bem, como eu falei, a permutação é aquela que a gente utiliza todos os elementos de um conjunto, simplesmente reordenando para termos outros agrupamentos. No arranjo simples não é bem assim. Então eu tenho, dentro de um conjunto de números, eu vou escolher alguns dos números. Só que para escolher alguns eu vou formar então subagrupamentos ou outros agrupamentos menores que o conjunto. Daí a gente diz então que esses agrupamentos, quando são ordenados, chamam-se arranjo e podem ser calculados por essa expressão. O que significa ANP? É o arranjo de N tomados PAP, ou seja, separados. Por exemplo, o arranjo, eu tenho um conjunto de 5 números e eu quero fazer um arranjo 2 a 2. O que é isso? Eu quero escolher subgrupos, subconjuntos do conjunto maior de 2 elementos. Quem é isso? É o N fatorial sobre N dividido por N menos P fatorial. Voltando aqui ao exemplo, imagine você que eu tenho um grupo de 6 pessoas, A, B, C, D, E, F. Vamos representar as pessoas por essas letras do nosso alfabeto. E aí eu digo assim, olha, eu quero escolher 3 pessoas, de maneira que a primeira seja o presidente, quero escolher uma comissão de 3 pessoas, sabendo que a primeira escolhida é o presidente, a segunda pessoa escolhida é o vice, e a presidente, a segunda é o vice, e a terceira pessoa será um membro. Então, como escolher? Observe que eu vou escolher 3 em 6, mas eu não posso escolher 3 de qualquer maneira. Eu tenho que escolher sabendo que a primeira escolha tem nome, a segunda também e a terceira também. Neste caso, eu vou fazer, como temos uma ordem de escolha, eu vou ter que fazer um arranjo.
De quanto? De 6 escolhidos 3-3. Então, veja bem. Desta maneira, eu vou pegar os 6 vezes 6 fatorial, dividir por 6 menos 3, que é 3 fatorial. Isso será, então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 3 fatorial, simplificou os dois, 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120. Então, existem 120 possibilidades para formar esta comissão. Uma outra maneira de ser feito esse problema é utilizando o princípio fundamental da contagem, que diz o seguinte: como a escolha é numerada, então a primeira escolha, que é o presidente, vou chamar aqui o P de presidente, o V de vice e o membro de M, como a primeira é o presidente, então eu posso escolher uma entre 6. Então eu tenho 6 possibilidades para a escolha do presidente. Para a segunda escolha, que é o vice, eu já não tenho mais 6. Suponha que eu escolhi o A, eu vou ter só as demais, ou seja, teremos 5 escolhas. Daí, para a próxima escolha, que é o membro, eu só terei 4 escolhas. Portanto, 6 vezes 5 vezes 4, que é 120. Da mesma forma que fizemos o cálculo do arranjo. Voltando aqui, o próximo cálculo simples é a combinação. Uma combinação, da mesma maneira que o arranjo, ela vai ser estabelecida quando a gente precisa formar subconjuntos, ou seja, escolher subgrupos do grupo maior, né? Então, tem um conjunto maior, eu vou escolher subconjuntos. Quando eu conto todos os possíveis subconjuntos do conjunto maior, eu tenho uma combinação, eu tenho o total de agrupamentos que eu posso formar. A gente costuma dizer que quando eu tenho um conjunto de N elementos, quero saber o total de subconjuntos, então eu quero saber quantos agrupamentos tomados P a P, onde os agrupamentos têm P elementos, geralmente N maior que P. E para calcular a combinação, utilizamos essa fórmula, onde a combinação de N tomados P a P é igual a N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Por que nós temos essa divisão embaixo? Ora, quando a gente permuta apenas, nós temos o N fatorial. Só que nós temos toda a reorganização, as possíveis, trocando de lugar os elementos. Todos os agrupamentos possíveis com todos os elementos. Aí, quando a gente pega, por exemplo, P fatorial, a gente vai tirar de cada um desses agrupamentos, a gente vai tirar uma parte, que é o P fatorial. E a outra parte é o N menos P fatorial. Então, se a gente quer medir a combinação para que não repita, já que na combinação não nos interessa a ordenação dos elementos dentro do agrupamento. O que nos interessa é quantos agrupamentos distintos. Como assim? Veja bem, vamos passar aqui para a folha. Veja bem, imagine você que nós temos o seguinte, nós temos aqui o mesmo conjunto, A, B, C, D, E, F, digamos 6 pessoas, e nós queremos tirar uma comissão de 3 pessoas. Veja bem, nessa situação a gente não interessa para a gente a ordem, não estamos especificando na nossa comissão se o primeiro é presidente, o segundo, não, nós queremos apenas formar subgrupos de 3 elementos desse conjunto maior. Então, por exemplo, se eu pegar o subgrupo A, B, C, e eu pegar o outro subgrupo B, C, A, um outro subgrupo A, C, B e outros ainda usando essas 3, para a combinação, isso se trata apenas de um subgrupo, pois a ordem aqui dentro não interessa. Se eu contar isso aqui, eu vou contar 3 vezes. Então, para mim não interessa. Isso aqui vai ser contado uma única vez. Por isso que eu preciso tirar a contagem a mais.
e aí é de onde eu tiro aquele P fatorial, onde o P fatorial de baixo é a troca da ordem dentro do subgrupo. E é claro que quando eu tiro esse subgrupo, sobra o outro grupo. No mesmo lado sobra o C, D, E, F. Então eu tirei esse subgrupo aqui, sobrou esse subgrupo lá. Esse é P e esse é N menos P. Observa que quando eu faço essa troca de ordem, eu tenho meu P fatorial. Por isso que eu divido, porque só me interessa uma vez. Da mesma forma, esse subgrupo C, D, F, E, ou outro C, D, C, D, E, D, C, F, por exemplo, é a mesma situação que é o N menos P fatorial. Então, dividir por essa quantidade vai me deixar com apenas como se fosse esse agrupamento valendo. Os demais são repetições. Por isso que a gente divide por N menos P e divide por P fatorial na nossa expressão da combinação de N fatorial por P fatorial, N menos P fatorial. Então, nesse caso, se eu quiser formar comissões com 3 indivíduos de um grupo de 6, eu terei, então, uma combinação de 6 tomados 3 a 3, que será 6 fatorial sobre 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial. Isso vai ser 6, 5, 4, 3 fatorial. Embaixo, 3, 2, 1, que é resolvendo esse fatorial, vezes 3 fatorial. Observe, fatorial em cima, fatorial embaixo, simplifica-se. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. 6 com 6, tira, sobra exatamente 5 vezes 4, 20. Então, se eu quiser formar subconjuntos ou subgrupos de 3 elementos do conjunto maior, que tem 6 elementos, eu terei 20 possibilidades. Quando eu faço isso, eu estou trabalhando com combinação. Combinação simples, onde não tenho escolhas repetidas. Ou melhor, eu não conto essas escolhas. Bem, agora, quando nós temos as repetições de escolhas, vamos voltar para o nosso anterior. O que acontece quando tem repetição? Eu posso ter repetição na permutação, posso ter repetição na combinação. Observe que eu não vou falar de arranjo composto. Por quê? Porque a própria ideia do arranjo já é dando ordem. Então, se eu der ordem, eu poderia ordenar objetos iguais, mas seria complexo a gente analisar quais são. Aí a gente utiliza esse termo lá nas combinações completas. Bem, então vamos ver a situação quando eu tenho elementos repetidos. Eu tenho um conjunto de objetos nos quais eu vou formar uma fila, ou seja, eu vou ordená-los. E esses objetos, alguns deles são repetidos. Isso é muito comum quando a gente quer formar anagramas. Vamos à folhinha. Pois bem, imagina você que nós tenhamos a palavra abacate. E aí eu digo, eu quero formar todos os anagramas possíveis com abacate. O que acontece é que, diferentemente das outras situações, eu não vou poder ordenar as letras porque eu tenho 3A repetidos. Então, a letra A, ela repete 3 vezes. Isso quer dizer que se eu fosse formar um anagrama, imagina, eu vou colocar A1, A2 e A3. Seria assim, A1, B, A2, C, A3, TE. Aí imagina se eu fosse formar outra palavra. A2, B, A1, C, A3, TE. Do ponto de vista, se fossem caracteres diferentes, A1, A2 e A3, seria outra formação, mas não são. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou escrevendo a mesma palavra, o mesmo anagrama. Isso quer dizer o quê? Que eu estou repetindo.
E vai acontecer isso quantas vezes? Ora, são 3 letras. Então, esse tipo de permutação é chamado de permutação com repetição, onde eu tenho N elementos que eu quero ordenar, só que eu tenho que descontar, né? Eu tenho que descontar os que repetem. Pode ser, por exemplo, eu vou chamar aqui, representar por alfa, beta, quantos tiver os repetidos. Isso é feito sendo que N fatorial, que seria a permutação normal, dividido por alfa fatorial, beta fatorial, quantos repetirem. No nosso exemplo, que eu peguei abacate, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Eu teria, então, uma permutação de 7, repetindo a letra A quantas vezes? 3 vezes. Então, daí, eu tenho uma permutação de 7 com repetição de um caractere 3 vezes. Será 7 fatorial por 3 fatorial. Quem é isso? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Portanto, remove-se 3 fatorial, sobra este número, que é 7 vezes 6, 42, vezes 20, então vai dar 840, 840 anagramas diferentes, tá? Visto que eu tirei os repetidos aqui. Certo? Voltando aqui. A próxima situação, nós temos aí as chamadas permutações circulares. O que são permutações circulares? Ora, permutação circular, ela vai acontecer toda vez que a gente precisar organizar ou ordenar os objetos em um conjunto cíclico, ou seja, por exemplo, amigos ao redor de uma mesa, objetos dispostos em um círculo ou ainda elementos que se interligam através de operações cíclicas. Então, portanto, quando a gente quer ordenar esse tipo de situação, esse tipo de conjunto, nós usamos a permutação cíclica. Como é que funciona? Ora, ela é simplesmente utilizada para contar os agrupamentos ou as rodas distintas, as rodas diferentes. Como funciona? Vamos aqui a nossa canetinha. Bom, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, vamos imaginar uma roda bem básica. O João é o garotinho, né? Ele vai brincar de roda com a Maria, eu vou colocar aqui as trancinhas da Maria, ó. E quem vai brincar de roda é com o Pedro. Então os 3 garotos vão brincar de roda. Então tem o João, Maria e Pedro. Então é uma roda. Como que eu vou fazer para contar as rodas distintas? São poucas. Por que são poucas? Observa o seguinte, se eu tomasse como referência o João, se fosse uma fila de 3, nós permutando, nós teríamos 6 agrupamentos. Só que não é uma fila, é uma roda. Então veja bem, se eu olhar a roda do ponto de vista horário ou anti-horário, eu escolher um ponto de vista, eu vou ter o começo e o fim. Se eu partir, por exemplo, do João, eu vou retornar para o João. Então eu teria o exemplo de uma roda, João, Pedro e Maria. Se eu olhar no sentido anti-horário, eu vou ter João, Maria e Pedro. Mas do ponto de vista da roda é a mesma. Tá certo? Então, você fala assim, o que eu posso fazer? Eu posso trocar de lugar. Lembra-se, a Maria está pegando a mão direita do João. E o Pedro está pegando a mão esquerda, já que eles estão se olhando. Então, o que eu poderia fazer é trocar de lugar a Maria e o Pedro. Aí seria outra roda. Por exemplo, se eu pegar o João, a Maria e o Pedro, né? Volta para o João. Aí você pergunta, mas peraí, essa é a mesma roda no sentido anti-horário. Mas é uma outra configuração. Só que se você for analisar, não existe outra. Aí você fala, existe sim. Se eu começar a contar do Pedro, tudo bem. Se eu começasse a contar do Pedro, seria Pedro, no sentido horário. Pedro, Maria e João. Mas olha, se você olhar Pedro e Maria e João, é essa roda aqui. Não mudou nada. Então significa dizer que essa roda e essa é a mesma. Se eu começasse da Maria, então eu teria Maria, João e Pedro. Novamente, essa roda é a mesma. Então só existem 2 possibilidades. Mas como descobrir todas as rodas? Bom, eu tenho que lembrar o seguinte, se eu estiver contando do João, eu vou ter uma sequência de possibilidades. Se eu contar da Maria, eu vou ter uma outra. Se eu contar, mas vai ser as mesmas. Então significa dizer que cada elemento, não sabemos de onde é o começo e onde é o fim.
Então a gente vai ignorar o começo e o fim, vai simplesmente contar as rodas para todo mundo. E como é que a gente faz isso? Contando 1, a gente já sabe que a permutação circular, por exemplo, de n elementos, vou contar todo mundo, é como se fizesse uma fila de todo mundo, que é o fatorial desse cara. Só que aí, lembrando que as rodas repetem exatamente iguais ao número de pessoas, ou seja, ao próprio n. Quando eu resolvo isso, eu tenho n que multiplica n menos 1 fatorial sobre n. Ora, isso é o próprio n menos 1 fatorial. Por quê? Porque simplifica n. O que quer dizer que uma roda como essa, ou seja, a permutação circular de 3 elementos, ou seja, 3 ao redor do círculo, eu terei 3 menos 1 fatorial, que vai ser 2 fatorial, que é 2 rodas mesmo. E, de fato, ou é nesse, porque seria trocar de lugar aqui esses dois. Portanto, se eu tivesse uma roda com 6 pessoas, você foi para uma lanchonete e vocês sentaram 6 ao redor de uma mesa. Aí você fala assim, puxa, nós aprendemos a aula de combinatória. Como que seria que a gente trocasse de lugar? Fulano com fulano, fulano com fulano, trocasse de lugar. De quantas maneiras a gente poderia trocar de lugar? Então seria 6 ao redor de uma mesa, seria fazer uma permutação circular de 6, que seria 6 menos 1 fatorial. Isso seria 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Pronto. Então essa seria a maneira de determinarmos os elementos de uma permutação circular. Voltando aqui, a última forma de calcular são as combinações completas. O que são combinações completas? Um detalhe interessante que a gente está trabalhando nesse tópico com elementos repetidos. Então, nós fizemos aí a permutação com repetição. Agora a gente vai fazer a combinação, não com repetição, mas a combinação completa é aquela que permite, além da combinação simples, as situações em que eu tenho as combinações com elementos repetidos. Lembre-se que a combinação ela não faz distinção entre os elementos do conjunto. Só que quando a gente escreve o agrupamento e que eu tenho um determinado elemento repetido, a gente tem que analisar que a gente não vai poder fazer a permutação entre os elementos dentro do subgrupo. Portanto, como resolver um problema envolvendo as chamadas permutações completas? Bem, combinações completas. As chamadas combinações completas de n elementos tomados K a K e não P a P. Por que eu mudei de K para P? Lá, quando a gente fez a combinação simples, a permutação simples, mesmo com repetição e a cíclica, o P era uma parte do conjunto, ou seja, era uma quantidade menor que o conjunto. Para a combinação completa, isso não é necessário, porque o K seja menor que o N. Então, uma combinação de K elementos são necessários, não necessariamente distintos. Então, eu tenho a combinação completa de N elementos tomados K a K, onde as combinações de K elementos não necessariamente distintos. Desta forma, as combinações completas também são conhecidas como combinação com repetição. Chama de combinação com repetição, mas é completa, porque são as simples e as repetidas. Então, para calcular essas combinações, deve-se levar em consideração, primeiro, as combinações com os elementos distintos, que são as combinações simples, e as combinações com elementos repetidos. Então, a junção das duas dá a combinação completa. Como é que se calcula? Veja bem, a gente diz que é uma combinação com repetição de n tomados K a K, é igual à combinação de n mais K menos 1 elementos com K. Como assim? Vamos pegar um exemplo prático para para demonstrarmos essa ideia da combinação completa. Vamos aqui para o papel. Primeiro, vamos imaginar que o cara ele tem 3 cores de tinta, ele tem 3 tipos de tinta, 3 cores. Então, assim, eu tenho um balde de tinta amarelo, um balde de tinta branco e um balde de tinta preto. E aí eu quero pintar de uma única cor, tá? 5 bolinhas. Então eu tenho 5 bolinhas.
Essas são as minhas bolinhas. E eu preciso pintar escolhendo uma dessas cores aí, cada uma, claro, né? Então, de quantas maneiras eu posso pintar as 5 bolinhas com 3 cores distintas? Veja, as bolinhas têm cores, cada uma tem uma cor única. Porém, eu tenho 3 cores distintas porque eu só tenho essas 3 cores. Mas eu quero pintar 5 bolinhas. Fatalmente, se eu imagina, eu pintei uma bolinha amarela, uma branca e uma preta, sobraram 2 bolinhas. Se eu preciso pintar essas bolinhas, eu terei que repetir uma das cores, o amarelo, o branco ou preto. Mas eu não necessariamente preciso pintar as 5 bolinhas com as 3 cores. É isso que está dizendo quando eu tenho a combinação com repetição. Então eu poderia muito bem escolher uma forma de pintar as bolinhas assim. Imagina, uma forma, né? uma maneira de pintar seria assim. Seria eu pegar e imaginar aqui, amarelo, branco e preto. Então, nessa primeira maneira, eu vou separar aqui, nessa primeira maneira que eu vou colocar bem aqui, eu faria assim, eu pintaria uma bolinha de amarelo, 2 bolinhas de branco e 2 bolinhas de preto, por exemplo. Poderia escolher uma segunda maneira de 3 bolinhas de amarelo, nenhuma de branco e 2 de preto. Poderia escolher uma terceira maneira, as 5 bolinhas de branco. Nada impede, ou seja, seria 0 de amarelo e 0 de preto, assim como aqui foi 0 de branco. Então, as formas que eu posso escolher estão intimamente ligadas a 2 coisas: a quantidade de bolas e as cores. Só que as cores, interessante lembrar, eu vou trabalhar aqui apenas a separação delas. Por exemplo, eu coloquei essa barra, então vou dizer assim, vou pegar uma quarta forma, eu vou pintar uma bola de amarelo e 3 bolas de branco e uma bola de preto. Vamos se ligar aqui nesses símbolos. Essa bolinha, eu tenho 5 bolinhas. E vamos ligar nesse tracinho aqui. Eu tenho 2 traços. Então, a gente vai tirar da ideia de bola e cor, e agora a gente passa para traço. Eu quero escolher 3, né? Escolhi 3x3, mas eu quero usar essa nomenclatura. Então, dessa forma, eu digo que uma combinação com repetição, ela vai ser de 5 com 3, ela de 3 com 5 ou 5 com 3, será a combinação de 5 mais 3, que são as 3 cores, menos 1. Por quê? Porque eu estou usando os 2 espaços e não as cores. Então, dessa forma, com 3. Então, digo dessa forma que a combinação com repetição é uma combinação simples, através da combinação simples, de não mais 5. 5 mais 3, 8, menos 1, 7. Então, teria uma combinação de 7 com 3. E quem é a combinação de 7 com 3? Para o caso dessas bolinhas, ela será 7 fatorial, 3 fatorial, 7 menos 3, 4 fatorial. Isso vai ser 7 vezes 6 vezes 5, 4 fatorial, sobre 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatorial. Simplificando o 4 fatorial, 3 vezes 2, 6, simplificou aqui. Pronto, dessa maneira aqui eu tenho 7 vezes 5, 35. 35 maneiras de pintar as 5 bolinhas usando as 3 cores. Aí você fala assim, como seria possível isso? Ora, veja bem, se eu fosse pintar as bolinhas, todas elas, né, imagina, eu poderia escolher 5 branca, 5 amarela, 5 preta, 4 branca, ou 4 branca, 1 amarela, nenhuma preta. 5 branca, 0 amarela, 0 preta. 5 amarela, 0 branca, 0 preta. 1 branca, 4 amarela, 0 preta. Então, teria que fazer todas essas aí. Quando eu fizer tudo isso, eu terei exatamente 35 possibilidades. Observe que se fosse fazer as combinações simples, pintando 3 bolinhas no universo de 5, ou seja, eu pintar as 3 primeiras, as 3 últimas, eu teria as combinações simples de 5 com 3, daria apenas 10. Quer dizer que as repetidas, nesse caso, são 25. Então, desta forma, temos a combinação
com repetição. Para finalizar, a gente elaborou um mapa conceitual aqui de análise combinatória. Veja, a análise combinatória ela é utilizada para, principalmente, determinar os agrupamentos, a quantidade de agrupamentos. Através do quê? Através do princípio fundamental da contagem. Mas ela também é utilizada no estudo da probabilidade. O princípio fundamental da contagem, ele é o que determina a quantidade de agrupamentos. Ele pode ser utilizado também por meio dos métodos de contagem, os métodos comuns de contagem, os que têm fórmula, como a gente fala. Quais são esses métodos? Nós chamamos de simples e os compostos, ou aqueles que têm a repetição junto. Então, os métodos de contagem são a permutação, que é P de N fatorial, o arranjo e a combinação. E os métodos compostos são a permutação com repetição, a permutação circular e a combinação completa. Além disso, é possível determinar os agrupamentos, a quantidade, diretamente usando ou o princípio fundamental da contagem, que são os tracinhos, ou através desses métodos diretos de contagem. A probabilidade faz uso dessas expressões para determinar as possibilidades da ocorrência de um determinado fenômeno. É isso aí, espero que essa explicação breve possa lhe ajudar a revisar este conteúdo. Os exercícios de 1 a 6 da lista presente no material para impressão foram resolvidos, estão em vídeos separados, tanto no YouTube quanto na pasta da turma, e vai ser enviado pelo link. E também você pode utilizar esse exercício como base para resolver os de 7 a 12, que será utilizado na forma de trabalho.